em que tipo de cultura desejamos viver e como chegamos lá a partir daqui. Então, eu estou aqui na área externa da cafeteria. Sei que deve ser um mais desafio estar aqui fora falando com barulho eterno de moto, de carro passando. Mas enfim, a vida também é isso, né? Eu tô aqui para compartilhar um pouco para vocês, né, um pouco sobre a visão desse livro aqui, que eu acabei de ler. Eu compartilhei no último vlog, né, no último vloguito, a frase que tá aqui em cima, né, que diz assim: a cultura não é um território a ser conquistado ou perdido, mas um jardim a ser cultivado. No prefácio do livro, um dos, né, que tem um prefácio que foi escrito pelo Marcos Almeida, ele vai dizer como esse livro ele é uma semente capaz de gerar vida em nosso solo. Então, uma palavra que o autor Makoto Fujimura usa muito nesse livro é a palavra gerativa, né, que vem nesse lugar de gerar vida, de gerar transformação, de gerar coisas, né? Então ele usa muito essa palavra gerativa para falar justamente sobre nossa criação, sobre perspectiva, sobre como podemos ver a vida e a situação que estamos vivendo. E o Makoto vai nos responder falando que o cuidado cultural, né, é o cuidar da alma da cultura, é nutrir a cultura com bela arte e principalmente com 3 partes, que ele chama de momento de gênese, generosidade e o pensamento geracional, né? Esse momento de gênese é como se fosse o começo de algo, né? A generosidade, já por título, por nome, né, já sabe que é esse ato de ser generoso, né, com outras pessoas. E o geracional é pensar e refletir de como aquilo que eu crio, né, afeta o hoje e pode afetar no futuro as futuras gerações. Então ele lembra que os artistas eles podem criar não apenas precavendo o caos, mas nesse lugar de responder a esse caos com esperança, com fé, com amor, mas principalmente com significado. Ele também vai reforçar pra gente que todos nós, né, temos nossos dons e devemos cuidar desses dons e de fato usá-los, sabe? Da melhor forma e da melhor maneira possível, de fato, para nutrir o mundo em que estamos. Não nutrir apenas a igreja, edificar a igreja, mas edificar e nutrir de fato o mundo, né, de alguma forma. E nutrindo de fato com a beleza. E eu achei interessante porque o Makoto vai dizer que esse cuidado cultural não é apenas algo para os cristãos, né? Cuidar e preservar, mas é um lugar de todos. Mesmo as pessoas que não têm a fé em Jesus, elas devem ter esse cuidado cultural, de focar em cuidar da terra, em nutrir a terra, cultivá-la com boa arte, com bela arte e enfim. Em um dos capítulos, o Makoto vai falar sobre possíveis poluentes, né? Poluentes que contaminam o solo, que podem estragar, né, as coisas e que causa divisão, que causa fragmentação das coisas e nos lembra de algo bem valioso. E eu vou ler aqui, no caso, para vocês esse trecho do livro. Ele vai dizer o seguinte: a cultura humana abrange mais do que lealdade a uma alcateia, a um rebanho
ou a uma matilha. Nossa preocupação como indivíduos e famílias deve ser, portanto, criar, educar e formar pessoas inteiras, cultivar cidadãos conectados que possam co-criar comunidades, cidades e nações prósperas. Ele vai dizer como os artistas, né, eles são muitas vezes pressionados não para falar sobre suas visões, né, sobre sua visão, sobre seu propósito, sobre o seu trabalho, né, mas para que eles falem sobre suas ideologias. E é aqui onde surge, né, onde nasce um termo que é tão batido hoje em dia, que é tão falado, que é a questão das guerras, né, da guerra cultural, onde paramos de criar pontes e passamos a construir muros, gerando essa questão do isolamento, essa questão da solidão também, que nos leva pouco a pouco a não cuidar verdadeiramente da cultura. Fez um pouco de sentido? Eu acho que sim. Para que estamos convidando as pessoas? Que tipo de alimento a alma precisa? E como eu falei, né, um pouco antes dessa questão da beleza, ele vai dizer que o que nos alimenta é essa beleza. E eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês, onde ele fala justamente sobre isso. A beleza toca em alguma combinação de qualidades difíceis de quantificar, de padrão, design, forma, molde, cor, som, luz, integridade e relacionamento. Ela nos atrai em vários níveis, falando ao nosso intelecto e nossas capacidades lógicas, bem como as nossas emoções e espírito. Embora comumente esteja mais ligada aos nossos sentidos físicos e ao mundo material do que ao mundo das ideias. As pessoas muitas vezes apelam para a beleza quando falam sobre a busca do conhecimento, e as melhores teorias científicas e matemáticas são chamadas de belas, em sua simplicidade ou elegância. Makoto, então, em uma parte, né, aqui do livro, vai nos lembrar de que Deus não precisa de nós e nem da sua criação, mas que por sua graça, por sua misericórdia, se relaciona conosco, né, e sempre foi o foco, né, de Deus, do nosso Senhor, né, de fato se relacionar com a gente, né. Então ele nos lembra também dessa questão da imagem e semelhança de Deus, que mesmo com a queda ainda carregamos, né, isso em nós, essa questão de sermos, né, imagem e semelhança dele, onde ele vai nos falar sobre um termo que ele pega de um lugar que eu agora esqueci, acho que é de Beowulf, é assim que se pronuncia, onde ele tira esse termo espectadores de fronteiras. Ele nos fala e reforça que esse lugar de ser um espectador de fronteiras é difícil, é complexo, que não é algo fácil, e como as pessoas da sua própria tribo e os outros, né, podem enxergar suas ações com desconfiança, né, desconfiando da sua motivação, entender mal a sua piedade e também a sua lealdade. Porém, que quando os artistas eles são abraçados, que eles entendem esse lugar e que pessoas, né, apoiam eles nesse lugar do espectador de fronteiras, esse artista ele se torna um líder e ele consegue, né, reconciliar, diminuir essa questão dessa divisão, dessa fragmentação, e são de fato gerativos, né, e passam a ser de fato gerativos por conta disso, de reconciliarem, de diminuir a fragmentação, a divisão, e como se tornam de fato bons samaritanos.
Nossas artes e conversas devem apontar para a beleza e a cura. Quando isso acontece, podemos lembrar a nossos próximos e a nós mesmos de quem somos e de quem podemos ser, quando exercitamos nossa capacidade de empatia, gratidão e generosidade. As artes apresentam a forma mais poderosa de resistência não violenta. Então, Makoto vai nos lembrar de uma das passagens da Bíblia onde Jesus pede para que venhamos ser prudentes como as serpentes e inofensivos, né, como as pombas. E daí ele vai dizer que talvez os artistas não vão ser bons pregadores, né, no púlpito, talvez não vão ser bons em discursos, talvez nem vão construir empresas, né, ter grandes negócios, mas que eles são líderes, de fato, por observar, por causa das histórias que eles contam. E também vai nos lembrar que Jesus, né, é o mestre supremo em ser esse espreitador, né, de fronteiras. O cristianismo ocidental, no século XX, caiu em uma existência adjetiva, com música cristã, arte cristã, encanadores cristãos e assim por diante. Mesmo hoje, os artistas são frequentemente valorizados na igreja apenas se criam arte para a igreja, ou pelo menos arte cristã. Não podemos usar as artes para evangelismo ou discipulado, mais do que podemos usar um ser humano para propósitos utilitários. O cuidado cultural significará afastar-se desses rótulos. Não há necessidade de repudiar esses termos de forma absoluta, mas precisamos perceber que essas categorias em si são concessões às pressões modernas. Não sou um artista cristão. Sou um cristão, sim, e um artista. Não ouso tratar a presença poderosa de Cristo em minha vida como um adjetivo. Quero que Cristo seja todo o meu ser. É hora de seguir o Espírito até as margens e para fora das portas da igreja. O Espírito Santo está ativo nas margens de nossas igrejas, atraindo pessoas. Quando mantemos nosso portão fechado, não apenas deixamos nossas próprias ovelhas famintas, mas nossa busca por segurança se torna uma barreira à entrada de outras ovelhas de Jesus. O cuidado cultural toma o próprio Jesus, que cuidou das ovelhas de seu entorno e de sua cultura, como modelo para todos nós. Assim como Makoto, eu acredito muito que o Espírito Santo ele está na beira, está nas margens de nossas igrejas, atraindo pessoas. E daí ele vai nos lembrar, né, de que Jesus convidou as ovelhas, né, para entrarem pela porta. E ele fala que eu sou a porta, que se as ovelhas entrarem, né, por essa porta vão encontrar pastagens, vão estar seguras e que elas vão poder sair também por essa porta. E ele reforça isso para nós, dessa importância dessa saída, de entrar por essa porta, mas também sair, né? Porque quando a gente sai, a gente permanece nesse lugar seguro, porque o pastor, né, vai estar nos protegendo, vai estar nos guiando também, né? Então não vai haver risco nesse lugar, nesse meio, porque entramos por essa porta, estamos saindo, mas não sozinhos mais, entende? Só que além do Makoto falar da gente, né, como essa ovelha que entra por essa porta e sai, ele nos chama para arar, né, a terra. No caso, ser esse cultivador,
e esse preparador do solo, né, para a mensagem, para a semente, né, de Deus. Eu tiro 3 lições para o cuidado cultural a partir dessa história. Precisamos estar dispostos a sacrificar, precisamos nos lembrar de nosso primeiro amor e precisamos fazer anotações. E se estivermos dispostos a servir a alguém em vez de produzir arte para a autoexpressão. E se colaborássemos com humildade e nos dedicássemos ao serviço sem esperar que o mundo ou nosso público concorde conosco ou nos aplauda. Precisamos nos lembrar do nosso primeiro amor. Makoto, então, avança nesse raciocínio, né, do cuidado cultural ao perceber o benefício, né, de pensar e orar não apenas pela sustentabilidade, né, mas por esse lugar gerativo, né, que eu comentei um pouco antes aqui no vídeo. E daí eu vou ler alguns questionamentos aqui que eu separei, que estão no livro, já perto aqui de finalizar, apenas para que a gente reflita. Eu vou refletir e eu quero convidar também você a refletir um pouco sobre isso, né? E ele vai dizer assim: você já pensou que de alguma forma o que você faz ou produz pode durar 500 anos? E se nossa arte alimentasse muitas almas famintas ou amargas como parte do bom plano de Deus para nos nutrir e preservar? Essa é a jornada do cuidado cultural. O cuidado cultural exige um preparo árduo e diário, um cuidado atento de sua própria vida e cultura. Mesmo entre as tempestades da vida, cuidado cultural é uma jornada de esperança recebida em meio às tempestades da escuridão presente. Cuidado cultural é uma jornada de graça. Que nossas vidas, nossa fé e nossa arte reflitam e estendam esse amor e encantamento da graça. Então é isso, galera. Eu acho que ficou um vídeo assim muito de leitura, assim, lendo bastante aqui, né, com vocês, mas eu queria compartilhar. Eu acho que esse vídeo falar sobre esse tema aqui com vocês ainda esse ano. Então eu espero que tenham gostado assim do vídeo e que possam refletir também aí junto comigo. Então, falou, galera. Um forte abraço para vocês.